Oi, gente, sejam bem-vindos ao Paula Vozani Podcast. Esse é o episódio de número 2 e eu tenho uma participante aqui super top, que vai conseguir enriquecer muito o nosso episódio, que é a Jéssica. Oi, Jéssica, olá, tudo bem? Muito prazer, muito obrigada pelo convite, Imagina. Fiquei bem honrada. Eu que fico Acho que vai ser uma conversa bem legal. Com certeza, vamos conseguir contribuir muito, né? Com quem está aí nos escutando e assistindo. Então, para partir do princípio, Jéssica, né? Como toda conversa, digamos assim, como começou, por que escolheu estética? Acho que tens bastante coisa para contribuir, pelo pouquinho que eu já sei. Então tá, vou começar me apresentando então, Sim. né? Eu sou a Jéssica Israel. Eu comecei na área da estética, na verdade, depois do ensino médio. Eu tava naquele momento assim, vou fazer que faculdade, né? E me chamou a atenção a estética porque parecia ser algo divertido, parecia ser algo legal, né? Saía daquela pegada de matemática, ciências e coisas que a gente estava acostumado, né? Então eu fui pela área da estética com uma expectativa de ser muito legal. Eu fui a segunda turma na época da Unicelv, então era tudo muito novo. E tanto é que assim, hoje a gente vê que a estética ela acaba parando um pouco o movimento para os cursos de estética e tem crescido muito os cursos de biomedicina. Sim. Né? Então, talvez hoje, olhando por esse ângulo, talvez eu teria começado na biomedicina. Mas foi muito bom. Comecei estética e dali depois ainda fiz gestão comercial, fiz vários cursos, a gente vai abordando isso no decorrer, né? Eu falo até, que engraçado, talvez eu poderia usar exatamente as mesmas palavras que tu usou para descrever o porquê que eu escolhi estética, porque tem muita gente que me pergunta, por que tu escolheu estética? Eu respondo, porque eu queria uma área da saúde. Qual? Eu não faço a mínima ideia. Aí eu olhei aquela grade curricular, muito fácil, dinâmica, muita prática, parecia ser tudo uma brincadeira. Divertido, né? Era muito legal. Então, vamos fazer estética, que eu acho que vai ser mais legal. E foi daí que eu entrei também na estética. Mas te dizer que eu tinha uma vocação, nascer com aquilo, porque eu desejei ser esteticista, não posso dizer. Tudo foi se criando e se desenvolvendo com o passar do tempo e gostar daquilo, né? Então, assim, fez total sentido aquilo que tu fala, eu poderia descrever da mesma coisa. Sai da chatice da física, matemática, isso, aquilo. Embora a gente precise usar no nosso dia a dia. Pega um aparelho, é física. Pega as contas, é matemática. Sim. Mas tá tudo certo, a gente vai levando. É isso mesmo. Então, nunca atuou ou chegou a atuar na área? Não, eu cheguei a atuar logo enquanto eu estava fazendo a faculdade, na verdade, eu estava paralelo, eu estava trabalhando no comercial de uma empresa, um provedor de internet. E ali eu cheguei a atuar paralelo a esse trabalho. Então a gente vivia trabalhando, né? Era segundo turno, eu ia pra estética fazer massagem, procedimentos lá. Mas como talvez a maioria das meninas novas que está começando na área, eu tinha muita insegurança. E principalmente insegurança de vender o meu serviço, de falar o que eu estava fazendo, de sair do... Eu lembro que a sala ela era dentro da Orce Academia. Tinha uma estética e eu comecei a atender lá. Não sabia, não. E daí, tanto é que a professora de Zumba, eu fazia muitas aulas lá, né? E a professora de Zumba falou assim, se vocês quiserem conversar com a Jéssica atende estética aqui, ela faz alguns serviços. Cara, eu não sabia onde enfiar minha cara. A gente fica muito introvertido, não é bem essa palavra, mas a gente se esconde assim, meu Deus, o que eu faço agora? Sim, eu fiquei muito sem palavras, eu não conseguia vender o meu peixe naquela época. Então, por esses motivos, eu acabei me afastando um pouco da área. Aí eu segui lá no provedor, fiquei gerente comercial, eu estudei gestão comercial, me formei numa faculdade de gestão comercial e comecei outros cursos de desenvolvimento pessoal. Então foi fazendo paralelo, mas eu não tinha essa intenção de voltar para a área da estética. Eu estava seguindo por esse rumo lá que era a gestão comercial. Até que fui fazendo cursos de desenvolvimento, Mastermind, PNL, né, Programação Neurolinguística, e daí eu fui fazer um coaching eu contratei um coaching, quero fazer algo pessoal para mim. E numa dinâmica que a gente estava fazendo,
ele me direcionou para uma visualização do que eu me via fazendo de verdade no meu intra. E naquele dia eu lembro que eu até me emocionei, porque eu conseguia me enxergar trabalhando numa clínica, eu estava com um jaleco e eu estava atendendo pacientes. E ao mesmo tempo eu ia para uma outra imagem na minha cabeça, no meio da dinâmica, em que eu estava dando aula em faculdade. Então, quando eu saí dali, eu entendi que eu queria voltar para a área da estética. Que eu queria seguir na estética. Mas, assim, é muito desafiador, porque eu tinha uma estabilidade lá na empresa, eu ganhava muito bem, porque já era uma gestora comercial, e eu ia começar numa área que eu já tinha passado uns 2 ou 3 anos ali, não estava mais atualizada, ia começar do zero, ninguém me conhecia, não tinha experiência nenhuma. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E daí criou uma ponte ali. Na verdade, o meu coaching, ele conhecia um espaço, uma profissional que estava abrindo um spa, né? Ela já trabalhou muitos anos, mas ela estava abrindo um spa e estava precisando de pessoas para trabalhar lá com ela. Acabar assim. Aí ele me fez essa ponte e eu fui trabalhar no spa. Foi bem difícil a saída do provedor, foi bem difícil toda essa apego, mudança. Né, até, né? Eu fui para ganhar 1/3 do que eu ganhava. Então, assim, eu tive que fazer uma reserva financeira primeiro, fazer um planejamento, né? Tá. Aí chegamos na parte do spa. E da onde surge a parte da locadora de equipamentos? Então, essa história ela é bem legal. Fiquei ali uns anos na estética e daí eu comecei... Eu vi o seguinte, eu tinha que me especializar de novo. Tá. Então comecei a fazer uma famosa reciclagem, digamos assim. Curso em cima de curso, porque na área da estética a gente nunca para, né? Então eu fiz vários treinamentos, me atualizei, tá, beleza, eu já estava me sentindo apta a trabalhar na área da estética. E lá no spa, a gente alugava um equipamento de luz intensa pulsada, que era a profissional, a dona do espaço que atendia, mas eu, como sempre gostei de eletroterapia, na faculdade amava mexer nos equipamentos, era a parte mais legal. Massagem, outras coisas não era tão legal, mas mexer nos equipamentos era o máximo. E daí eu adorei aquele equipamento, eu também quero conhecer esse equipamento. E daí eu liguei para o cara que alugava o equipamento lá para o spa, olha, como é que funciona para fazer um curso e, né, tu ensina, como é que funciona? Não, eu só passo informações para quem aluga comigo. Aí tá. Eu pensei, cara, podia ser que um dia eu ia abrir uma estética e eu podia alugar contigo, mas ele foi tão rude na resposta, assim, de tipo, tá, tu não vai pagar meu aluguel, eu não vou te dar atenção. Então, eu cheguei em casa, assim, muito frustrada com essa situação e eu comentei com meu marido, né, nossa, queria tanto conhecer o equipamento e ele foi assim, assado, né, foi meio ríspido comigo. Aí, nisso que eu falei pra ele, ele disse, tá, e se a gente montar uma empresa de locação? A ideia veio dele. Se a gente montar uma empresa de locação de equipamentos, se a gente alugar e tu se especializar para dar treinamento, para qualquer pessoa que queira aprender, tu ensinar e a pessoa ficar apta a trabalhar com equipamento. Tu acha que isso é legal? Interessante, né? Mas como? De que forma? É muito caro comprar os equipamentos. E não tinha essa intenção, né, prévia. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi em 2000... Realce tem quanto tempo? Ela começou em 2018. 2018? Vamos falar que... para ter começado em 2018, hoje eu percebo que o boom de locação de equipamentos está muito grande. Não sei se por uma questão de marketing hoje, com tudo mais visualizado, ou se já existia. Mas se a gente parar para pensar, em 2018 isso era totalmente visionário. Não tinha tantas pessoas, não tinha muitos concorrentes. Hoje já tenho mais. É o que eu falo. No começo não tinha. Eu percebo, talvez por questão de marketing, aparecem mais empresas disso pra gente do que antigamente. Sim. Mas em 2018, quando se falava só de estética, a estética talvez mais raiz, embora já estava surgindo todos os equipamentos que tem, é visionário.
totalmente visionária. Não tinha muitas empresas, não tinha, né? Não tinha muitas empresas. Tinham poucas. Hoje o que a gente vê acontecendo é muitas clínicas que acabam comprando equipamento e acabam vendo que não tem demanda suficiente e aí, para não deixar o equipamento ocioso, a gente vai começar a alugar. Mas aí é que vem a dificuldade, porque a pessoa não considera que tem a logística, entrega, busca, fazer contrato, tem toda uma estrutura de uma empresa locadora. Sim. Que a pessoa que está na clínica não tem foco para isso. Né? Ela está com foco para os atendimentos. Sim, até um dos meus, aqui da minha conversa, eu ia levar para esse lado de que, tipo, como uma locação de equipamentos, ela pode vir fluir bem, o que é primordial para isso? Mas é tu entender de fato o feeling dela, como ela funciona, né? Não é simplesmente só sair locando um equipamento. Tem outros N fatores por trás e não se tratam nem só de custos. Embora tudo envolva custo, mas tu tens que ter um raciocínio clínico, dominar, uma dominância no assunto que tu fala, porque assim, é uma responsabilidade tua de repassar para outra profissional. E também acreditar e confiar que aquele profissional está fazendo aquilo que tu passa. Esse é o maior desafio, tá? Esse é o maior desafio, porque pegando esse gancho do treinamento, né? Então, eu me especializei para dar treinamentos. E não foi pouco, né, Jéssica? Não foi pouco. Não foi pouco, Não foi pouco. Foi muito. Horas aulas, horas dinheiro, tudo, né? Muito. Então, assim, hoje eu dou treinamento de depilação a laser. Eu já dei treinamento de criolipólise, já dei treinamento de laser de remoção, já dei treinamento de outros equipamentos, mas eu vi que eu preciso ser especialista em algo. Então, eu sou especialista em depilação a laser. Então, eu foquei nisso para dar treinamento e suporte para as minhas clientes, porque daí o nosso carro-chefe acabou sendo a depilação a laser. Apesar da gente ter os outros equipamentos à disposição, a gente tem um fluxo de giro bom também, mas o foco principal é a depilação a laser. É aquele famoso, você não vai deixar, tipo, a pessoa que aluga uma crio, talvez desapontada, desamparada. Mas o que tu... Ultrassom microfocado, a gente tem essas opções. Então, a gente até começou a fechar parcerias, então coisas que foram surgindo no decorrer da caminhada, né? A gente tinha a ideia inicial de comprar os equipamentos e alugar, mas hoje a gente já tem também alguns parceiros que têm o equipamento, mas não tem essa intenção de fazer a gestão de uma locadora, então a gente subloca esses equipamentos e eles deixam eles em prioridade pra gente e a gente trabalha com o equipamento dessas pessoas. Sim. Então, claro que eu procuro parcerias em que eu sei que tem um bom cuidado com o equipamento, uma boa manutenção, e aí a gente subloca também, faz um outro nicho de parceria também. Né? Porque o profissional que está locando, pouco ele interessa de onde que está vindo. Sim. Ele só quer um equipamento em bom estado de uso. Isso. A cara é a realce, né? Então, assim, a realce é responsável por entregar, e a gente vai entregar o equipamento da melhor forma possível, sempre em perfeito estado. Sim. Né? Então... E os equipamentos escolhidos, né, para locação, pesquisa de mercado, nicho, sentiu a carência nas clínicas? Geralmente foi por causa da carência. Então a gente começou com antes de qualquer coisa, né? Lá no comecinho, vamos montar a locadora. Montei um plano de negócios. Então a gente estruturou todo um plano mesmo para começar. Aí eu vendi primeiro. Então eu falei com algumas amigas na faculdade, eu sei que tu aluga o equipamento, né? Tu pegaria o equipamento comigo? Eu quero começar a fazer a locação de equipamentos, tu pega comigo? Ah, Jé, pego. Beleza. Aí eu fechei com mais 1 ou 2 pessoas que pagavam a parcela do equipamento. Fechei e começamos. Então a gente começou com a luz intensa pulsada. E tinha um movimento muito grande de uso da luz pulsada. Lembro, era uma época que era uma época que usavam muito. Tanto é que a gente chegou a ter 5 equipamentos de luz pulsada já, de cara, assim. E fluía muito bem. Aí começou a dar uma queda e começou a vir o movimento da depilação a laser. Aí foi onde a gente investiu no primeiro laser. Na verdade, a gente comprou em parceria com uma empresa lá de Florianópolis, porque os lasers eram muito caros. O valor dele era, assim,
Mas importado, não nacional. eles são importados, mas tem uma empresa aqui no Brasil que faz essa importação e monta aqui no Brasil. Então, o nosso primeiro equipamento foi o Cristal 3D da Body Health. Tá. E a gente comprou ele com a parceria, mas assim, quase $500 mil, assim, o valor do equipamento. Na época. Então, hoje, se tu for vender, não custa um terço, mas na época ele era muito caro. Então, a gente comprou em parceria e a gente dividia uma semana para cada pessoa, para cada empresa. Até que chegou um momento que daí a gente comprou a parte deles e ficamos com o equipamento todo para nós, né? E daí foram vindo os outros equipamentos também, né? Tá. Hoje, se a gente for pegar, vamos pegar o carro-chefe então, depilação a laser, né? Aquilo que tu domina, isso. Para um profissional se destacar em depilação a laser, o que tu diz? Primeiramente, faz um treinamento comigo. Tá certo, tá certo, com certeza. Assim, eu vejo que tem alguns desafios das nossas clientes que a gente vai, né, quando a gente faz o contato, né, a gente oferece um equipamento, a gente oferece uma solução para a pessoa. A depilação a laser, ela te traz uma possibilidade de um rendimento muito bom em apenas um dia no mês. Mas para esse um dia no mês funcionar, tem um trabalho por trás. Tu precisa, durante o mês, fazer a venda. Né? Então, a pessoa precisa ter esse feeling de oferecer para todo mundo, não importa onde você esteja, e trazer pessoas para fazer esse procedimento. Então, o primeiro ponto que eu diria é trabalhar a venda. É o maior desafio. Mas trouxe as pessoas para trabalhar com o equipamento. O que a pessoa precisa saber? Precisa fazer um treinamento, precisa entender o que é esse equipamento e como que tu vais entregar um resultado sem queimar. Porque também aí vem o segundo desafio, que é tu não lesionar alguém. Sim. Porque é muito desafiador e a gente corre esse risco diariamente. Mas se a gente seguir todo um protocolo de cuidado, o risco vai lá embaixo. Existe risco? Existe, sempre. Mas a gente vai tentar minimizar esse risco para o mínimo possível. Então, você se especializar, fazer um curso, pode ser comigo, pode ser com outros profissionais, mas continuar a busca de especialização e quando o paciente entrar dentro da tua clínica, fazer uma boa avaliação e ver o histórico desse paciente, ver se ele não tem alguma doença, se ele não está tomando algum medicamento que é fotossensível. Tem tantos detalhes que a gente precisa avaliar. Então, a pessoa que vai começar na área agora, se ela não se especializar, a tendência é ou tu não vai ter uma agenda tão boa que tu não vai conseguir vender, porque tu não vais entender tão bem do que tu estás falando, ou se tu começar, porque tu tem uma rede de clientes boa, mas tu não vai dar sequência, porque ou tu vai pecar porque não tá entregando resultado, ou tu vai pecar porque tá lesionando alguém. Entendi. Então, vamos dizer um cuidado, que sabe? é o clichê, é o famoso conhecimento, investir em conhecimento. Eu acho que assim, é uma coisa que ela tem que ser uma linha contínua, né? Se for para essa linha mexer, que seja sempre só para cima, quanto mais conhecimento e não decair, né? Mas a minha ideia, assim, o meu pensamento sobre isso também é que todo esse conhecimento que a gente tem que ter com o nosso paciente, se ele se expõe ao sol, medicamento fotossensível, tem alguma patologia, algo, isso a gente tem que vir acompanhando mês após mês, sabe? Não pode ser só no primeiro contato, na primeira ficha de anamnese. Cada vez que ele chega aqui, eu não vou preencher uma ficha nova a cada sessão. Mas e aí? Tá tomando tudo algum certo? medicamento? Tá tomando alguma coisa? Vamos atualizar essa fichinha? Ou se assim, já tá ali uns 4, 5 meses em andamento, talvez de repente mandar ali no WhatsApp. Tem alguma coisa que tu gostaria de atualizar antes da nossa próxima sessão? Como é que tá? Tem algum medicamento? Hoje nem eles não sabem, às vezes, os medicamentos. Eu sei que a gama é tão grande que a gente também tem que procurar, muitas vezes, né? Ir para buscar pesquisas e tudo mais para ter certeza daquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que hoje a base realmente de tudo é o conhecimento, embora a venda seja, acho que talvez o topo da pirâmide, porque sem ela não acontece. Sem ela não acontece nenhuma empresa. Nenhuma. Eu acompanho algumas pessoas no Instagram e Legal. Eu sempre vejo que a empresa ela pode ter os melhores processos, o melhor produto, tudo, mas se não tiver venda, ela
tá destinado ao fracasso. Converter aquilo, pelo menos, né? Precisa ter venda. Então, uma das coisas que eu entendi, tu precisa vender. Vende, vende, vende. Depois, se precisar melhorar alguma coisa do processo, tu melhora. Mas Sim. quando a empresa é pequena, tu não vai ter processos declarados, documentados, né? Quando eu vim lá do provedor, lá é uma estrutura totalmente diferente. Sim. É uma empresa grande, a gente tinha processos documentados para tudo. Então, protocolos, de certo, né? Protocolo para tudo. Né? Contrato, tudo muito bem organizado. E quando a gente comecei o meu negócio, eu não tinha nada mapeado. Nem como que eu ia fazer a venda. Então, eu sabia que eu sempre coloquei na mente, eu não vou fazer contato para vender. Eu vou fazer contato para falar o que eu faço. E se atrair a pessoa é porque era uma solução que essa pessoa precisava. Então, eu deixo a questão da venda mais leve. Entendi. Sabe? Não fico com aquela sensação assim, de que eu tenho que vender, eu tenho que vender. Pressionando, talvez. Eu não me sinto pressionada. Tanto é que para as minhas colaboradoras eu também falo isso. Olha, não vamos ter meta de venda, vamos ter meta de contatos. Você precisa fazer X contatos por dia. Né? Vai ter alguém ali que vai ter interesse na nossa solução. E quem não tem, tudo bem, não era o nosso cliente naquele momento. Mas a pessoa precisa saber que a gente existe. Por falar em colaborador, equipe, eu acho que isso também é um desafio. Embora acho que vocês ali sejam tipo uma família real, si mesmo, né? Mas o gerir pessoas também é um desafio, né? E o que tu tens, tipo, a dizer, assim, sobre isso? Mas hoje é uma equipe tranquila, Olha, né? eu sou muito abençoada pelas pessoas que eu tenho ali na equipe, tá? Muito, assim, muito mesmo. Eu acho que a gente tem uma questão, assim, de a empresa ser pequena, né? A gente não tem muitos colaboradores, então fica mais fácil a gestão. Sim. Eu vejo muito pela empresa do meu marido, como ele passa mais desafios, porque é muitas pessoas, é difícil tu ter um contato tão próximo, né? Então ali eu consigo ter um contato muito próximo e assim, eu tenho uma sorte mesmo de ter atraído pessoas capacitadas e pessoas com os mesmos valores que os meus. Sim. Eu acho que esse seria a chave, assim, tu construir uma equipe que os valores batem é a chave do sucesso, porque por exemplo, eu tenho ali o Felipe, que é o responsável pela logística. Eu sinto o amor dele pela empresa, no que ele faz. Ele faz mais que o combinado. Ele, além de entregar um equipamento, ele está sempre cuidando para ver se a clínica ficou limpa, não sujamos com o nosso sapato, sabe? É um detalhe. Tá precisando de um descartável aqui? Não, eu já levo junto. Higieniza o equipamento, já olha o carro, já troca o óleo do carro. O pneu, já vamos trocar o pneu. Ele olha o amplo, com todo. E os nossos motoristas que estão ali junto, a pontualidade, pra mim, é o principal. Sim, eu sei isso. Eu sei. É até um desafio, né? As minhas amigas sabem que eu tô tentando até um movimento de tentar me atrasar um pouco, porque é uma coisa tão difícil de lidar, assim, eu não gosto de atraso, de verdade. E assim, eu acho que pontualidade é uma característica que não requer muita coisa de alguém. Eu acho que assim, é uma característica assim, nata, pura da gente, sabe? Entra. É tu ter aquele compromisso. Ou a pessoa tem ou ela não tem. Exatamente. Tá? Então, eu já tive a experiência de contratar um motorista que ele não tinha esse valor para ele. A pontualidade não era um valor. Sim. Mas não durou 2 ou 3 semanas, porque realmente atrasou com o nosso cliente. Imagina, tu tá com uma agenda de laser inteira contadinha ali com os teus pacientes e o equipamento não chega. Ele atrasa meia hora, 1 hora. E tu tem cliente ali para atender, então é inaceitável tu atrasar com um cliente. Então, antes tu ficar lá na porta esperando 1 hora até abrir, até alguém vir te receber, do que tu chegar atrasado num espaço. E assim, então, né, Jéssica, é tão importante ter tudo isso tão definido e arrojado e organizado, porque tu tendo uma equipe boa te permite vivenciar outras coisas e te dedicar em outras também, novos projetos. Até a questão da maternidade, que tu ter uma boa equipe faz com que tu consiga... Faz total diferença. Aproveitar aquele momento, né, filhos e tudo mais. Porque até com isso tu consegues contribuir pra gente, né?
que é o maternar no meio do empreender e tudo mais, né? Eu posso falar muito bem sobre isso. E isso até quero trazer num novo projeto que eu tô planejando agora e tô organizando, que é fazer um lançamento do nosso curso de depilação a laser. Hoje eu já faço há um bom tempo ele no presencial, mas agora eu quero estruturar ele pra gente trazer ele pro online também. Legal. Tem todo esse movimento de vários cursos online e a gente vai participar dele também, porque eu acredito que soma, né? É muito mais fácil hoje tu poder estar na tua casa assistindo uma aula e pegando conhecimento do que às vezes tu deslocar de um estado para o outro, tem um custo muito alto, né? Então a gente quer trazer esse movimento para o online. E eu sempre falo que a pessoa que às vezes assim, quer entrar na área da estética, né? Hoje a gente sabe que o cenário de muitas pessoas é um salário mínimo ou 2 salários mínimos, né? Que trabalha numa fábrica de 8 às 18. Então, assim, isso limita tu poder levar teu filho pro médico, ou teu filho ficou doente. Tu vai fazer o quê? Tu tem que cumprir um horário. Então, claro que precisa, sim, dessas pessoas também para várias funções, é importante. Mas, assim, eu vejo que as mulheres que têm esse desejo de entrar na área da estética, né? A depilação a laser, ela também abre umas portas. Porque se tu trabalhar bem para um dia, tu consegue ter o restante do mês mais disponibilidade. Exatamente. Às vezes é um dia ali que tu se priva muito de tudo, mas tu consegue equilibrando os pratinhos ali, né? Diminuir um pouco a tua carga horária de um dia, porque tu teves uma renda um pouquinho melhor naquele dia. Muitas vezes paga manda muito muita mais. coisa do mês, né? Sim, exatamente. Sim, paga muito mais do que se tu fosse trabalhar numa fábrica hoje em dia, né? E eu acho que hoje esse é o desafio, assim, pensamento de muitas profissionais, né? O que fazer talvez para ganhar um pouco mais, trabalhando um pouco menos. Porque querendo ou não, chega uma hora que não é que ficou saturado, mas a gente cansa fisicamente falando. Principalmente quando se trabalha muito com massagem, né? Na área da estética é muito, né? Então a gente cansa fisicamente falando, a gente cansa mentalmente falando, porque assim, nós ouvimos histórias o tempo todo. Eu falo que o único momento que eu não ouço muitas histórias é no dia da depilação a laser, porque as sessões são muito rápidas, não dá tempo. Embora, mesmo assim, sempre tem um tempinho para aquela pessoa falar: meu, deixa eu só te contar aquilo que eu esqueci de te dizer, sabe? Então, assim, é uma coisa que mentalmente acaba esgotando um pouco, a gente escuta muitas histórias, às vezes absorve aquilo que não é pra gente, fisicamente também. Eu sempre falo assim, a gente treina, vai pra academia, isso pra conseguir aguentar o tranco do dia a dia, né? Mas é mais um treinamento mental, poder fazer a tua atividade física, se manter ali performando. Tu tá bem psicologicamente para poder entregar algo bom também para as pessoas, né? Porque, assim, a maioria, né? A maioria, 90%, 95%, vamos falar assim, são pessoas nossas, né? Que, tipo assim, a gente quer que ela volte todo dia, a todo momento, mas sempre tem aquele para testar a gente, né? Como tu também tens as tuas clientes, tipo, de locação, isso. Sabe que, aproveitando esse gancho, né? Eu acho que tem muito também essa questão de atração, né? Então, a gente atrai profissionais que são tão gentis, também tão batem com os nossos valores, que já teve algumas situações de algumas pessoas que não se encaixavam, eram pessoas de mal com a vida mesmo. E elas acabavam saindo naturalmente. Não era assim a gente que não fez algo, aconteceu. Não, a pessoa naturalmente saía, não se encaixava no nosso ambiente. Então hoje, assim, eu posso dizer que quem tá com a gente é gostoso de atender. Sim. Os motoristas relatam pra gente assim, nossa, tu deve perceber, né? Sim, eles vêm aqui até gostam de conversar um pouquinho também. Porque são clientes que nos recebem muito bem. Isso que é o gostoso, né? Porque às vezes a gente também a gente atende. Hoje eu tenho toda uma equipe, mas quando eu comecei, era eu que fazia as entregas, era eu que vendia, era eu que fazia o financeiro, eu que fazia o marketing, eu que fazia tudo. Então eu fui abrir mercado, né? Eu ia muito para o litoral, eu ia lá para Jaraguá do Sul, eu ia para Ibirama, eu ia de carro sozinha para muitas áreas. Então
hoje, ter essa equipe também para fazer essa recepção e manter essa qualidade que eu criei aqui toda com essa equipe é muito bom, assim, a gente fica muito orgulhosa disso, sabe? E é bom que a equipe mantenha isso, né? Isso que é prazeroso, porque daí tu passou para ela e consegue, né? Sim, isso. Eu não sei se é porque a empresa ainda é pequena, né? Não temos muitos, mas todos que entraram até o momento, eles compartilham desses valores. Tanto é que as minhas colaboradoras que falam hoje com os meus clientes, eu quase já não converso tanto, né? Com as pessoas que alugam com a gente. Mas sempre falavam, nossa, parece que eu tô falando com a Jéssica. Mas na verdade estava falando com a Ari, estava falando com a Lê. Mas a sensação é que estava falando com a Jéssica. Porque eu também sempre fui dando dicas e passando como que a gente trata o nosso cliente. Como que é o jeito Jéssica, né, da Realce de se comunicar com o nosso cliente. Eu acho que hoje em dia é muito importante, sim, o dono ali, o proprietário, ele tá com a cara dele ali. Embora às vezes ele não consiga a todo tempo, a todo momento, mas mostrar quem eu sou, né? O rosto disso aqui, quem é. Porque muitas vezes se perde a mão, a gente vê empresas isso que se perde a mão, porque o dono às vezes não tá ali, terceirizou muito coisas que é de um dono fazer, né? Então é importante ali ter a cara da pessoa como tudo começou. Mas eu não consigo, talvez, mas que seja passado todos os princípios e essência dos colaboradores para também as futuras receber todas essas informações também. Sim. Porque assim, muitas vezes a gente começa pequeno, mas tentando almejar o grande, né? Aquele famoso sonhar pequeno ou grande é tudo no mesmo, dá no mesmo trabalho, digamos assim, né? Mas assim, almejar o grande, às vezes para tu almejar o grande a gente precisa de pessoas, né? É como eu falo, questão meu do marketing, às vezes que muita gente chama a atenção para isso. Teus vídeos são legais, tuas postagens são legais, de onde é que vem? Eu não consigo fazer sozinha. Vem muito da minha identidade, de eu falar, né, pro Leandro que me ajuda, vamos fazer algo nesse sentido, ele contribui com algo, mas é ele fazendo. Porque se for só pra mim pegar fazer, eu não consigo, porque a gente não consegue sozinho, né? Tô aqui atendendo, tá cobrando, tá isso, alguma coisa fica pra trás. Então a gente precisa também de pessoas. Precisa ter pessoas pra delegar, né? E também se a gente ter só aquele pensamento assim, não faz nada certo ou não presta. A gente escuta muito disso, né? Trabalha num lugar que ninguém presta. Gente, ninguém mais serve pra nada? Não é possível, a gente não se resume a isso, né? Sim. Então, assim, temos qualidades, como eu também tenho os meus defeitos, é isso que a gente tem que saber e entender na hora de gerir pessoas, né? O nosso foco é sempre na solução. Exatamente. Né? Problemas existem, claro que sim. Mas a gente precisa focar no, o que a gente gostou, o que a gente vai reforçar de comportamento que foi legal. Né? Então, muitas vezes eu vejo alguma situação que precisa melhorar, né? E a gente precisa pontuar. Ao invés de mostrar o que aconteceu de errado, o que eu gostaria que fosse. Né? Então, eu não vou lá falar sobre... Ressignificar essa questão toda. Como que tu vai se comunicar, é muito importante, né? Eu não vou não vou colocar o dedo na ferida. Eu vou falar daqui pra frente, em relação a esse tipo de situação, que tal a gente fazer dessa forma? Diferente. Então eu quero mostrar, o meu foco é sempre mostrar o caminho e não apedrejar algo que já aconteceu, porque o que aconteceu, aconteceu. Sim. Né? E vamos olhar daqui pra frente o que a gente pode melhorar. E assim, lá do começo, teria algo que tu pontuaria, que tu faria diferente? Ou tudo que foi feito, né, te fez chegar até aqui? Ou se hoje, se tu pudesse, assim, voltar atrás e, se eu tivesse aquela oportunidade, eu teria feito isso diferente? Sabe que já me perguntaram isso e eu não consegui pensar assim, o que eu faria diferente? Eu acredito que eu faria basicamente tudo da mesma forma, mas tem algumas decisões que na caminhada eu fui vendo que eu poderia ter feito diferente. Uma delas foi quando a gente foi buscar uma nova tecnologia
Eu primeiro fiz uma pesquisa de mercado, e era com laser de remoção na época. Eu fiz uma pesquisa de mercado, eu tinha muita gente interessada. Eu comecei a investir muito em curso, mas assim, eu gastei uma fortuna em curso, porque eu também queria me especializar naquilo. Mas depois eu fui vendo algumas pedras no caminho e assim, na hora que eu comprei o equipamento, aquela galera toda que estava interessada deu para trás. Então assim, o que faltou? Será que eu tinha amarrado o interesse real dessa pessoa em relação a aquele equipamento? Será que eu entendi direito o que era isso? Então eu acho que faltou talvez levar para o fechamento, fechar os clientes que gostariam realmente de começar e daí ter comprado o equipamento. Então, o que aconteceu, né? A gente acabou comprando equipamento, demos um passo muito grande, porque uma compra de equipamento não é barato. Acabou que não deu certo essa negociação, não fluiu muito, não se pagou muito, mas depois eu consegui vender o equipamento, a gente encerrou e hoje eu tenho as parcerias de sublocação com ele, que é um equipamento muito show, mas aí ele já não é mais a nossa responsabilidade de pagar ele, vamos dizer assim, né? Entendi. A gente pega ele e repassa o valor para a pessoa. Então, se a gente tem locação, a gente atende. Se não tem, não tem um custo mensal. Não fica faltando com aqueles clientes já de um compromisso. Isso. Entendi. E eu não fico com o equipamento parado, né? Então, isso eu teria feito diferente, né? Essa estratégia de ter comprado, teria que ter avaliado melhor. Assim, eu vejo muitas clínicas que hoje têm um dia de laser, né, de depilação a laser, e tá fluindo muito bem. A gente tem uma clientela muito boa, já tô com um faturamento muito bom. Então eu vou comprar o equipamento para começar a trabalhar, porque tô pagando muito de aluguel, não tá valendo a pena. Eu escuto muito isso. Só que daí a pessoa, ela tem aquele ciclo de pessoas que estão fazendo, mas uma hora vai acabar também, porque elas já fizeram suas 10, 12 sessões, né, quem faz mais. E vai ter algumas que vão começar a entrar em manutenção e a agenda da pessoa precisa, né, colocar novos clientes, ou senão ela vai abaixar. E daí isso, um equipamento, quando tu compra um equipamento, ele tem anos para te pagar ele. Ele tem anos de manutenção que tu tem que fazer, de revisão, troca de peça, tu vai trocar um diodo, é uma fortuna para trocar um diodo. Então, a pessoa, às vezes, ela não calcula o longo prazo e o custo que esse equipamento vai te trazer, né? E a segurança da locação te dá que esse custo todo não é da pessoa. Sim. Né? Então, a pessoa dá um passinho maior que a perna, daí quando vê, assim, opa, apertei. Eu acho que existe muito disso, sim, porque até eu já tive propostas, né, de outros lugares, enfim, né, pra mim fazer uma locação, mas, quem tu és? Eu sou uma clínica, né? Eu sou uma clínica de estética que tem um equipamento e quero estar alugando esse equipamento. Mas quem me garante que, se eu precisar de um respaldo, aquela pessoa que está ali, ela entende de manutenção. Como eu já precisei, às vezes, de um socorro, às vezes, e prontamente vocês vieram me atender quando eu precisava com o equipamento aqui. Então, assim, precisa dessa base, desse treinamento, né? Além do valor injetado para comprar um equipamento, eu acho que tu precisas ter até um capital já reservado para um futuro problema que um equipamento desse possa vir a ter. Sim. Né? Porque assim, se uma pessoa pegar, a Jéssica aluga todos os dias todos os equipamentos. Se você pegar pelo montante final, vai dar um valor lindo, vai encher os olhos, meu Deus, tô nadando, né? Tá tudo certo, o dinheiro tá aí afofando. E não é bem por aí, né? Não, tem feriado no meio do caminho. Sim, eu falo assim, tem uma agenda muito cíclica, como a gente teve, tipo, janeiro e fevereiro, que bagunça muito a questão ali das pessoas, é verão, faço depilação a laser ou não faço? A pessoa tá bronzeada, a gente já não vai atender, a gente vai ter que deixar mais pra frente. Então, né, ou tem que esperar aquele intervalo de 15 dias no mínimo, né, e às vezes não bate com a data, então já fica a pessoa pro próximo mês. É possível ter uma locadora? Sim, é possível, mas tem a ciência de todos os riscos, como uma estética também entra de cabeça entra nisso. de cabeça,
né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando na estética e comecei a locadora, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, assim, nessa função dos dois junto, né? Até um começar a se pagar e poder ter um retorno. Até que meu marido falou o seguinte, ó, ou tu sai da clínica e se dedica, ou ela não vai sair daqui onde ela tá, né? A locadora não vai desenvolver mais, porque tu precisa ter atenção total nesse negócio. Daí eu entendi que se o negócio não tem uma pessoa responsável que vai seguir com ele, ter foco, o negócio não vai pra frente. Não. A gente teve já tive outra empresa com outras parcerias. A gente era quase em 10 sócios, assim, como se fosse uma startup. A gente já teve uma empresa de... até esqueci agora o nome mas era Audácia na época. E a gente, né, éramos 10 sócios num negócio muito promissor de tecnologia, mas acabou que ele não foi pra frente porque nenhum dos 10 sócios estava... A gente era investidor na época. Então nenhum era operante, nenhum estava ali dedicando, era de PABX online. É um sistema de telefonia online, de telefone que funciona pela internet, então consegue fazer ramal também por internet. Era muito legal a ideia dela. Mas ela acabou não indo pra frente. Tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo, mas não tinha uma pessoa encabeçando o negócio. Então o negócio acabou não andando. Mas aí o que eu entendi? Os negócios sempre tem que ter uma pessoa que está encabeçando. Uma pessoa que é o líder, que está direcionando, que vai puxar a empresa pra frente. Senão ele não vai. Sim. Hoje, se fosse para tu dar um recado, por exemplo, assim, para alguém que esteja começando, um conselho, independente se seja da locação ou profissionalmente falando, assim, empreendendo, qual que seria, tipo assim, o teu recado, um conselho de alguém que já tem uma bagagem que não é pequena? É bem clichê, né? Mas estuda. Estuda, né? Eu diria estudar. E assim, talvez não estudar já pensando em uma linha de raciocínio inicial, né? Quero estética, estuda estética. Calma, mas às vezes a pessoa nem se conhece primeiro. Então talvez estuda o teu intra, né? Quando eu estava ali no provedor e eu comecei a fazer os meus primeiros cursos, né? Eu fiz um curso que se chama Mastermind. E ele trabalha muito autoconhecimento. E como tu conseguir até se comunicar com as pessoas, como tu conseguir palestrar, como tu ser uma pessoa amigável, enfim, tem várias coisas que se trabalham dentro desse curso. Mais focado no desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Isso. Eu falo assim, que desenvolvimento pessoal, sim, isso tem que estar ali no topo da lista, mas hoje o que eu percebo profissionais, assim, a gente, né, a gente tá lá, a gente que eu falo assim, esteticista, esse grupo, né, que empreende junto. Nós estamos a gente está na faculdade, a gente sai, porque assim, uma coisa me chamou a atenção quando tu falou que tu fez a dinâmica e tu se observou de jaleco e depois dando aula, que aquilo tudo fez com que tu não é aqui que eu quero ficar na gestão comercial, eu quero vir pra cá, realmente eu quero estética. O que isso me chama a atenção? Porque todos nós nos imaginamos num pedestal assim. Ninguém se imagina, né, na cabeça com pouco. A gente se imagina num lugar confortável, de valor, de reconhecimento. E o que acontece? Quando a gente está lá na faculdade, já idealizando isso tudo, imaginando isso tudo, a gente só sai de lá e tipo, vamos fazer dinheiro. E como que eu vou fazer dinheiro? Atendendo, cara. Vamos atender, vamos fazer limpeza de pele, vamos fazer massagem. Tudo que vier, só vamos pegando tudo e vamos fazendo. Sim. É um começo. Tu estás com a sede daquilo, que bom. Mas se perde muita coisa no caminho. No quê? Parte administrativa. A gente não sai da faculdade com essa ideia, visão. com essa visão. Parte administrativa, parte de gestão de pessoas, burocrática, como saber controlar emoções dentro de uma dificuldade, dentro de... Queimei alguém no laser, o que eu faço? Eu, Paula, que já tive essa intercorrência sem querer,
sabia o que fazer, mas fiquei tão nervosa que eu tive que recorrer a quem, Jéssica? Me ajuda! E eu com a carta na manga para fazer tudo. Mas porque no momento que eu fiz aquilo, estava em dezembro, cansada, estafa até a cabeça, não soube usar minhas emoções. Mas espera aí, tu tens o laser aí para cicatrizar, tu sabe o que fazer. Então, assim, coisas que aprimoram a gente o tempo todo, assim, lapidam, né? O nosso profissional. É o estudar, né? Porque assim, hoje é até difícil falar para a pessoa seguir exatamente, né, o que eu fiz, porque foi um caminho bem grande e árduo, né? Se a gente for pensar, me formei na faculdade. Ainda é, né? Né? Hoje Mas um pouco talvez mais... Imagina a gente pegar uma pessoa que está começando. Quero começar, tá bom. Então estuda estética, faz gestão comercial depois. Aí tu faz um mastermind, tu faz um PNL, daí tu faz um liderança diferenciada. Aí tu começa, tipo, a enumerar tudo o que tu fez. Cara, a pessoa, não quero, é muito difícil, é impossível. Né? Então a pessoa precisa ver primeiro um ponto assim de uma forma simples, mas se ela se conhecer, se ela entender, não, beleza, é na área da estética que eu quero, é o primeiro ponto-chave. A partir disso, agora eu vou fazer ou uma faculdade, talvez uma biomedicina, hoje que né, acaba ficando um pouco mais palpável por causa da questão do conselho de classe. Né? Então faria uma biomedicina, daí vai estudar alguns treinamentos de gestão para te saber como que tu vais lidar se tu tem a intenção de criar uma clínica, né? Porque também tem várias frentes de trabalho, né? Tem. Aí tu começa a abrir os teus horizontes, mas talvez diria assim, na área da estética pega um ponto e se especializa. Porque eu vejo que talvez vai aparecer muito aqui pra ti, né? Mas a esteticista, ela quer abraçar o mundo, fazer limpeza de pele, fazer massagem, fazer tratamento para acne, tratamento para flacidez, tratamento para gordura. Pega um ponto e se especializa nele, né? Tu podes até ter outras coisas na clínica, trazer outros profissionais para somar, mas fica especialista em um ponto. Porque aquilo dali vai atrair o teu público e daí depois tu oferece as outras soluções, né? Consegue tirar valor a partir disso ali, né? Eu sempre falo que tudo aquilo que a gente faz, fazer muito bem feito para depois poder começar a fazer outras coisas, né? Isso mesmo. Às vezes a gente não consegue, tipo, só vou viver da drenagem linfática. Não, mas eu quero fazer limpeza de pele. Mas assim, são poucos procedimentos, mas que tu faça muito bem feito. Porque as pessoas se perdem nisso, nessa quantidade, nessa imaginação de que eu posso fazer tudo. Podemos, mas nem tudo é pra gente. Tenho esse pensamento. Então, tudo que a gente falou até agora também me remete a uma outra questão. Acho que não tem como separar muito o profissional do pessoal do profissional. Tu sendo uma boa pessoa, tu vai ser uma boa profissional. Tu sendo uma boa profissional, dificilmente tu vai ser uma pessoa, né? Sabe que eu vou trazer esse assunto para uma linha de pensamento, né? Quando eu tava trazendo a primeira pessoa para trabalhar no comercial aqui comigo, né? Eu trabalhava na minha casa, eu tinha uma salinha dentro da minha casa mesmo. Então eu ia trazer uma pessoa externa que ia estar convivendo ali com a nossa família de certa forma, né? E eu pensei, não, eu vou separar meu profissional do meu pessoal, eu não vou me envolver emocionalmente, porque senão acaba, né, que daí não fica tão profissional. A gente sempre tem isso na mente. Talvez alguém em algum momento me falou que a gente não podia ter amizade com um colaborador ou algo do tipo. Não tem como. Veio a Ari trabalhar comigo e ela é um amor em pessoa. Quem não se apaixona, né? Quem não se apaixona? Tu conhece? Ela é um amor. Ela transbordava tanto amor que eu acho que ela veio também para me ensinar isso. Que não tem como eu só ser profissional. Eu fui a Jéssica, eu fui eu mesma e hoje a gente tem uma relação de amizade, eu sou madrinha do filho dela, ela é madrinha da minha filha, a gente tem uma relação muito boa, mas ao mesmo tempo ela também sempre se posicionou como colaboradora. Sim, na parte do trabalho. Né? Ela sempre soube separar. Os limites, né? Isso, os então limites, né? Teve até momento, né, agora ela tá morando longe, tá trabalhando no home office, mas chegou um momento de ela falar assim, Jéssica, se algum momento tu achar que eu não tô mais somando e tu precisar me desligar, tudo bem, eu vou entender. Aí eu falei,
não, muito obrigado, mas pode deixar que enquanto a gente estiver com resultado, tá tudo certo. Mas então eu tenho muito em mente que não é uma questão de porque é minha amiga, eu não posso desligar, isso tá muito claro, mas também não tem por que eu não ser amiga, né? Entendi. Não tem por que a gente não ter uma relação de companheirismo legal, de às vezes até, eu quero falar o que aconteceu no meu final de semana, e as pessoas no trabalho é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? E a gente tem pessoas ali ao nosso redor que também têm as suas vidas. E é tão gostoso às vezes tu chegar e falar o que tu fez no final de semana, sabe? Então, pegando esse gancho. Com o outro, assim, né? Eu acho que eu acompanho também um pouco do Instagram ali da Pri Hermes, né? Muito famosa também, admiro o trabalho dela. E eu vejo que ela também tem essa pegada, assim, de amor com os colaboradores. E eu vejo que ela tá fazendo um movimento muito bacana nas profissões, nas empresas, de entender que tu podes também ser legal com as pessoas. Tu não precisa ter um distanciamento emocional. Sim. Né? Então, eu tô gostando muito desse movimento que ela também tá trazendo e eu vejo que isso é a realidade, é o caminho. Né? A gente tá saindo um pouco da era da era industrial, né? Da revolução industrial. Ter mais relações humanas. E trazer mesmo, mais relações humanas. Isso mesmo, se aproximar mais das pessoas e a gente trabalhar para ter resultados. Depois de tanto falar de hiperatividade, burnout, ansiedade, todos esses problemas de doenças mentais hoje existentes cada vez mais, se percebeu que tem que se olhar para dentro e ter realmente relações humanas para que todos conseguimos, querendo ou não, vencer, né? Não cabe mais, nos dias de hoje, para mim, na minha visão, não cabe mais a pessoa ter uma postura de chefe. Sim. Né, de, eu mando e tu obedece. Eu acho que isso não existe mais. Não tem mais cabimento existir isso hoje em dia. A relação é de parceria. Sim. Né? Então, eu quero um resultado de ti, tu me entrega aquele resultado e a gente tem uma parceria de troca em relação a isso. Todo mundo sai ganhando e todo mundo tem respeito. Sim, com certeza. E assim, Jéssica, tem alguma coisa, alguma indicação de algum livro ou algum treinamento, alguma coisa assim que tu acha que talvez seria muito importante para uma pessoa que esteja começando assim para a vida, que pudesse ler? Eu lembro que um dia nós conversamos até num curso que nós fizemos, foi ano passado, que eu até tinha te dito para tu assistir o filme da Serena Williams, da tenista. Não sei se tu lembra. Não sei se tu assistiu, acho que não. Acho que não. Mas assim, são coisas que às vezes a gente pega, aquilo chama atenção e a gente quer compartilhar com as pessoas. Assiste que tu vai gostar, né? Então assim, algo que chamou atenção, alguma frase, né? Alguma coisa assim nesse sentido para contribuir. Imagino que sim. Não precisa ser só uma coisa, pode ser várias, né? Talvez não que vá contribuir de certa forma, mas eu vi recentemente, eu tô assistindo recentemente, ainda tô quase acabando, na verdade. É um documentário na Netflix que se chama O Homem que Quer Viver para Sempre. Se eu não me engano, esse é o título, O Homem que Quer Viver para Sempre. E conta a história de um homem que ele teve, né, a sua história de desafio e tava já a um ponto de chegar a querer tirar a vida. E aí ele mudou tudo, revolucionou. E ele tá num momento de saúde total na vida. Então ele faz exercícios físicos controlados, ele toma um monte de suplementação, ele faz coisas que não estão à disposição da mera sociedade. Mas eu achei interessante que ele quer provar, né? Quer tentar provar para a medicina até onde que o corpo humano pode viver, até quantos anos que o corpo humano pode viver. Então ele já melhorou tanto a qualidade de vida dele, com vários fatores, que a idade cronológica dos órgãos e do corpo dele já está em 18 anos. E ele tem 40 e pouco. Não tinha ouvido falar, não. Muito legal. É bem interessante. Depois pesquisa. É curto o documentário, mas é interessante. Como muito se fala tanto só de trabalho, entregas, prazos e tudo mais, vem a calhar com tudo aquilo que nós falamos até agora das relações humanas. Porque assim, a gente também está muito acostumado a fazer coisas para agradar o outro. Mas e quantas vezes, e eu não tô falando assim, deixar de agradar uma pessoa no sentido egoísta, mas
Quantas vezes a gente parou algo na nossa agenda para poder fazer algo para si? Tu sabe quanto tempo custou talvez para tu estar levando a tua rotina de academia, tua rotina dos teus jogos? Sim. Quanto tempo leva isso, né? Hoje eu tenho uma rotina até bem, assim, eu posso dizer que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida hoje, né? Eu tive todo um trabalho até aqui, né, de trabalhar muitas horas. Eu passei por toda essa fase, né? Sou jovem ainda, mas hoje eu tenho algumas prioridades, né? Então eu organizo mais ou menos a minha semana. O período da manhã é para trabalhar, né? Para focar no trabalho, para fazer os contatos, pra gente organizar o que precisa ser organizado na empresa. E o período da tarde eu dedico para mim. Então, tem um dia da semana que eu jogo beach tênis. Todos os dias da semana, 1h da tarde, é o meu treino na academia. Hoje eu não abro mão disso, tirando o dia do laser. No dia do laser. Sim, mas a gente entende que é aquele dia... Que é um esforço extraordinário para aquele dia, né? Então eu tenho o meu treino, eu gosto de pegar as crianças, na quarta-feira eu levo a minha bebê na natação, na quinta eu levo o meu mais velho na natação, sexta-feira eu gosto de parar mais cedo, pegar a família, ir pra praia, ficar em momentos em famílias. Então o que eu vejo e que talvez também veio da minha família, meu pai hoje tem muitos arrependimentos de não ter vivido a infância do meu irmão, principalmente, né? Do meu mais velho. Ele trabalhava muito naquela época e ele não conseguiu conviver com a gente no nosso crescimento. E ele sempre diz, aproveita as crianças, aproveita as crianças. Então, para não chegar lá no futuro e tu se arrepender de não estar vivendo. Se tu conversar com qualquer mãe, assim, todas elas vão se emocionar ao falar e imaginar teu filho crescendo e daqui a pouco tu tá com saudade daqueles pezinhos caminhando na sala e de tu não tá aproveitando aquele momento. Então eu não quero deixar chegar lá na frente pra estar com esse sentimento. Eu quero aproveitar agora, sabe? Eu tenho os meus filhos agora, a gente tem rotinas bem estruturadas com eles de sono, de alimentação, tento fazer o meu melhor pra isso, mas eu também tô vivendo o momento com eles, né? Ontem à noite meu filho pediu pra fazer um cineminha. Fiz um cineminha com ele, né? Hoje me permiti. Hoje a gente acordou ali um pouquinho mais tarde do que o normal, era umas 7 e pouco, a gente já tava meio corrido. Eu ia só botar roupa nas crianças e levar pra escola. Ia ficar aquele caos. Eu não ia nem viver com eles 1 horinha. Então eu pensei, não, hoje eu vou me atrasar um pouquinho, vou fazer as minhas tarefas depois, mas eu vou ficar 1 hora pra tomar um café da manhã gostoso com as crianças. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje a estrutura de trabalho que eu criei, principalmente a depilação a laser, me trouxe essa possibilidade de estar vivendo mais tempo com os meus filhos. Sim. Né? Então, eu ter esse tempo é porque eu tenho dias que eu também tenho um faturamento entrando. E eu acho que assim também, né, Jéssica? A questão de tu tem a tua rotina, né? Não sou mãe ainda, não posso opinar nisso, mas assim, tu se organizou para aquilo, nem tudo é como tu quer, porque vai demandar das crianças, né? Mas aquilo que tu organizou, que depende exclusivamente de ti, quando tá indo tudo bem no dia, tu se organizou para aquilo e tu faz fluir, render naquele momento que tu podes, né? De manhã, tá tudo certo, crianças na escola, agora é o meu momento, vou trabalhar. E ali é foco. Com isso, tu consegue estar desfrutando das outras coisas, né? Eu acho que daí soma também com a pessoa ter um bom planejamento do dia. Exatamente. Né? Eu tenho uma organização do dia. Aproveitando a dica, né? Quando eu tava no estudo, não tinha filhos ainda, todos os dias eu acordava e eu assistia algum vídeo no YouTube que me trazia algum tipo de conhecimento. Então eu fiz isso por muito tempo, quando eu também não tava com dinheiro muito disponível para esse tipo de curso, né, que a gente sabe que é mais caro. Eu aproveitava no YouTube, que é gratuito, né? E tinha um coaching, lifestyle, assim, que se chama Jerônimo Telmo. E ele fala muito sobre produtividade. Então ali eu também peguei, assim, alguns ganchos de como fazer o teu dia ser mais produtivo. Então, vira e mexe, alguma amiga até comenta assim, Jéssica, meu Deus, tu tá ali, tu tá aqui, tu tá lá, daqui a pouco tu já tá ali. É porque tem tudo planejado, né? Então eu tenho
as atividades todas na minha agenda e eu vou executando, vou realizando. Então, a pessoa precisa ter um bom planejamento, senão não vai fluir, né? Não vai acontecer. Sim, ter todo, eu acho que esse planejamento, pensando que depende isso tudo exclusivamente de ti, é muito importante, embora às vezes tenha percalços, porque tem as crianças, né? Mas saber ressignificar aquilo que, quando acontece algo, não vai ser hoje, mas vai ser amanhã, vai dar tudo certo, né? Porque, querendo ou não, é o que tu falou, né? Não tem como depois tu voltar atrás, a neném, tipo, doentinha, tu não cuidar dela. Ora, e agora? Agora que ela precisa de mim. Exatamente. Né? Eu sempre falo que, assim, o profissional, ele não anula a maternidade, nem a maternidade anula o profissional. Tu não vai deixar de ser quem tu é. Mas, geralmente, a maternidade só melhora as pessoas quando elas aprendem com ela, né? Todo aprendizado, a gente só melhora quando a gente tem aprendizado e realmente a gente aprende com aquilo, não só escuta uma coisa. A maternidade, ela vem para o ser humano deixar de ser egoísta. Perfeito. Porque a gente precisa estar inteiramente à disposição daquele outro serzinho tão inofensivo que depende de tudo pra ti. Sim. Então, é alguns anos da tua vida que tu é muita entrega, muita entrega. Então, eu acredito que, assim, as pessoas que vão escutar esse podcast, que vão estar vendo, que são mulheres, né, que vão estar no dia a dia, geralmente é trabalho, família, casa, esposa, o teu pessoal, o teu cuidado. Então, é tanta coisa que a gente precisa olhar. Se a gente não ter um bom planejamento, a gente fica sempre com aquela sensação de que não está dando conta da vida. E daí é onde vem estresse, ansiedade, frustrações e tudo mais. Então, claro, não tem uma receita perfeita, né? Não é a receita do sucesso, mas eu começaria pelo um bom planejamento e tomar, assim, o que é realmente prioridade. Às vezes eu paro e penso, né? A gente tá tão no automático, na correria do dia a dia, e o que é a prioridade para mim? É minha família, os meus filhos. Prioridade, né? Então, depois tem a empresa, vai ser importante, com certeza, mas a prioridade sempre é a nossa família, os nossos filhos, para a mulher principalmente, né? Então, a gente leva por esse pressuposto e o restante a gente vai organizando para encaixar na nossa rotina. Com certeza. Então, eu acho que é isso. Chegamos ao final, né? Foi muito enriquecedora a conversa. Eu sempre acho interessante porque são sempre pontos de vista diferentes. Somos pessoas, né? Pessoas diferentes e realidades diferentes também, né? Sim. Então, a gente nunca pode dizer se o outro tá certo ou tá errado, porque vivemos de realidade diferente, vocações diferentes, né? Claro que existem algumas coisas, características que para o sucesso é primordial e não tem como a gente mudar aquilo, né? Comprometimento, pontualidade, sinceridade com o outro, abrir o jogo, fazer parcerias, né? Jéssica, esse mês vai ser assim, vai ser assado, como podemos fazer, o que tu acha, vamos, né, ter toda essa questão de companheirismo, dinamismo e tudo mais. Agradeço muito a tua participação. Muito bem, eu que agradeço, fico lisonjeada pelo convite. Espero que a gente possa atualizar essa conversa daqui a um tempo, daqui a uns meses. Pode ser. Né? Podemos combinar, sim. Conseguimos fazer aí, quem sabe, uma roda de conversa, chamar mais profissionais e tudo mais. Seria ótimo. Acho muito interessante isso. Fico muito feliz realmente pela tua contribuição. Acho que não só pro lado profissional, mas também pelo lado pessoal, a gente sempre tende a aprender a quem está na nossa frente em relação a experiências. E é isso. Dou por encerrado o podcast. Não sei se tu tens alguma coisa mais para contribuir. Acredito que é isso. Foi muito bacana a conversa. Sim, a gente pode, talvez, com o passar do tempo, fazer um de 2 horas, 3 e ficarmos assim. E é isso, então. Muito obrigada. Tchau. Acabou?